Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com você. Não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo, eu espero que o Espírito Santo de Deus alcance você e que você possa entender mais uma vez a mensagem de Deus, né? Como nos outros vídeos. Eu estava meditando aqui na palavra e esse foi o horário que eu consegui, né? Fazer esse vídeo aqui. Há muito É dito pelas pessoas que devemos ser a boca de Deus na terra, devemos ser profeta, não profetas como no Velho Testamento, que executavam maravilhas e coisas que hoje não se vê mais. Aqueles profetas do Velho Testamento não existem mais. Porém, a maior profecia é a Bíblia. E nós pregamos essa palavra de Deus, por isso somos profetas. Fora os dons de profecia, revelação, tá? Eles existem, eu creio, tá? Mas aqueles profetas do Velho Testamento não existem mais. Mas a postura comportamental que eles tinham foi passada adiante para nós. Hoje você não vê ninguém fazendo chover fogo do céu. Não que Deus não seja capaz dessa autoridade a alguém. Mas o Espírito Santo estavam com aqueles homens que eram escolhidos a dedo por Deus, não era qualquer um, e eles tinham que ter essa tamanha autoridade de Deus, fazer essas maravilhas, e Deus assinava embaixo, porque senão eles seriam facilmente mortos. Os profetas eram um símbolo de respeito no meio do povo de Israel. Eles chamavam o povo ao arrependimento, trazendo a exortação de Deus. Eles eram a boca de Deus na terra. Eu costumo brincar de dizer que naquela época era Deus no céu e os profetas na terra. Que o profeta era a extensão da boca de Deus e era um símbolo de respeito, como eu já disse, no meio do povo de Israel. Mas para ser profeta não podia ficar de qualquer jeito. Deus cobrava demais deles também. Ao mesmo tempo que Deus cuidava, Deus também cobrava. Então, os princípios morais e éticos exercidos por aqueles homens e muitos outros que professavam a Deus e que serviam a Deus foram mantidos do Velho Testamento. E muitas das vezes julgamos dizer que alguém é profeta ou nós mesmos somos profetas, mas talvez não tenhamos as atitudes que os profetas tinham. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos dar um passeiozinho na Bíblia, tá, irmãos? De repente essa pregação vai se prolongar um pouquinho mais do que as outras, mas o importante é entregar a mensagem para que você saiba o que é ser um profeta, e que postura deve ter um profeta. Abra aí, Josué, capítulo 1. Tomando um cafezinho. Vamos lá. Logo após a morte de Moisés, servo de Deus, falou o Eterno ao Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo, no oeste. Ninguém te poderá resistir durante a tua vida. Olha como é que Deus cuida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo.
Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Olha a mensagem que Deus dá ao profeta, olha a garantia que Deus dá, o próprio Deus falando com ele. Garantia que Deus dá. Pode ficar tranquilo. Tá comigo, ninguém toca. Tudo que tu fizer, eu vou assinar embaixo. É claro, debaixo da ordenança de Deus, não tudo completamente. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhe. Primeira coisa que Deus mandou aqui, Deus disse como seria com ele. Agora Deus dá as condições de como ele deve ser, de como ele deve se comportar. E a primeira coisa que Deus fala é: seja forte e destemido, ou seja, não seja um covarde. Eu não tenho pactos com covardes. Essa é a primeira coisa. Se você ler sobre Gideão, você vai ter uma ideia também disso. Nós vamos falar de alguns profetas aqui. Então a primeira coisa que Deus fala para ele é isso: coragem. Bom, tão somente se de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá. Deus repete aqui para que ele tenha coragem novamente, resumindo, Deus falou: seja tu corajoso para ter zelo de cumprir todos os meus mandamentos. A ordem que eu te der, tu vai cumprir. Então tu tem que ter coragem para cumprir. Não importa quem entrar no teu caminho, quem disser que você não vai fazer, quem disser que você não pode, se ameaçarem de morte, o que for. Não é para me negar, não. É para cumprir. Seja corajoso. Que te ordenou Moisés, né? Cumprir todos os mandamentos de Torá, a lei. Que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Olha o que Deus diz aqui. Vou te dar uma condição agora, Josué. Se eu disser para você, faz X, faça X exatamente como eu disser, né? Perdão. Mas se eu disser Y, você vai fazer o Y como eu disser, sem se desviar, sem tentar fazer do seu jeitinho. Numa das minhas pregações aqui no YouTube, eu disse sobre isso, de ministros que querem fazer as coisas do seu jeito. Aqui, Deus explicou bem. Não quer ter sucesso de verdade, porque achar que tem sucesso, achar que Deus está se agradando do que você está fazendo, não significa que Ele está. Não é porque para você está tudo luxuosamente confortável que significa que Deus está se agradando, não, meu irmão. Tem muita gente que não crê em Deus, tem muita gente que adora outros deuses e é rico. Fosse assim, todos eles teriam que ser miseráveis, não é o que ocorre. Então, muito cuidado quando você achar que porque pelos aplausos das pessoas você acha que Deus está provando suas atitudes. Deus não está. Outra característica de um profeta que às vezes faz as pessoas desistirem muito rápido. Além da falta de coragem, né? Além da falta de coragem. Mas que faz as pessoas desistirem. É muitas das vezes Deus fazer o profeta sentir o que Deus sente. Como assim os profetas passavam dificuldades? Bom, há um episódio no livro de Jeremias, capítulo 13,
que nós vamos falar agora, e você vai ver que Deus faz ele caminhar assim por muitos quilômetros até o rio Eufrates só para enterrar um cinto. Vamos ler. É melhor nós abrirmos a Bíblia aqui. Profeta Jeremias 13, capítulo 13. Vamos lá, a partir do verso 1, vamos ver aqui, ó. Assim me ordenou Deus, Yahvé: vai e compra um cinto de linho e coloca-o em volta da tua cintura, mas não permita que se molhe na água. Então comprei um cinto, conforme a palavra do Senhor, e coloquei na minha cintura. Então me veio a palavra de Yahvé uma vez mais dizendo: levanta-te, toma o cinto que compraste e que carrega na sua cintura, vá perante ao Eufrades, esconda ele na fenda de uma rocha. Parti em direção ao Eufrades e escondi ali, como Yahvé havia me orientado. E passado muitos dias, me ordenou Yahvé: levanta-te, dispõe-te. Vai ao Eufrates e pega o cinto que te mandei esconder ali. Então fui às margens do Eufrates e retirei o cinto do lugar onde havia escondido. O cinto havia apodrecido e não prestava para mais nada. Em seguida veio a minha palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que semelhante farei apodrecer o orgulho de Judá e a grande arrogância de Jerusalém. Este povo impiedoso e maligno que se recusa a ouvir minhas palavras, que caminha segundo a teimosia das intenções do seu coração e que confia e segue os outros deuses, a fim de lhes prestar culto e serviço. Ficará como este cinto, que agora já não serve mais para nada. Pois assim como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz com que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegasse a mim, declara o Senhor, a fim de que se constituíssem do meu povo para o meu renome, glória, honra e louvor. Todavia, eles preferiam não me dar ouvidos, afirma o Senhor. O que aconteceu aqui? Algumas pessoas que já pregaram essa mensagem dizem que da onde Jeremias estava até o Eufrates, parece que era da sua cidade natal, dava mais ou menos 400 quilômetros. Se realmente tinha essa quilometragem toda, meu irmão, você imagina, naquela época não tinha avião, não tinha carro, ou era a pé ou era de burrinho. Vai enterrar um cinto. Deus não poderia ter falado assim: não, enterra em qualquer lugar aí que apodrece. Aí você vai lá, enterra o cinto. E diz a palavra aqui que Jeremias... Não diz a palavra aqui que Jeremias retrucou. Diz: ô Senhor, o senhor não quer que eu enterre um cinto aqui mais perto, não? Não, peraí, muito longe. Isso não deve ser Deus falando, não, hein? Não. Ele nem pestanejou. Quando Deus falou assim: vai até o Eufrates, ele ficou, dá um pulo ali no Eufrates. Ele foi. Terra o cinto aí na fenda da rocha, deixa ele aí. Pegando essa maresia bonita. Sabe como é que o couro fica quando ele tá podre? Fedor que fica. Pois é. Aí Deus falou: não, usa o cinto agora, Jeremias. E quando você for lá pregar, eu quero que todo Israel saiba que assim como esse cinto apodreceu, eu vou apodrecer o orgulho deles. E assim como esse cinto que você está na cintura, eu carregava o povo de Israel junto a mim. Mas mesmo assim eu vou apodrecer o orgulho deles.
Como é que você acha que o profeta voltando mais uns 400 quilômetros, com o cinto podre, você acha que ele vai chegar pro meio do povo e vai pregar? Ele vai chegar indignado. Vai chegar bombando. Ele não vai chegar fofinho. Olha, Deus está chateado. Não vai não. Mas não vai mesmo. Ele vai chegar exatamente como Deus está se sentindo, meu irmão. Vai chegar lascando o chicote. Para falar com propriedade. Para o povo ver que o cara tá falando sério, não tá de brincadeira não, pô. Agora volta aqui pro livro de Josué. Pra gente finalizar os versículos. Preste atenção. No verso 8 diz assim, ó, que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo será vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. De novo Deus falou o seguinte, para ele meditar na Torá e que ela esteja sempre na boca dele. De novo, Deus repete isso. Para fazer igual a Torá está mandando, a lei, e para que ela esteja na boca dele, ou seja, no coração, que ele estude. Para que as coisas dêem certo na vida dele. Porque como é que você vai pregar o que você não conhece? Como você vai viver esse exemplo daquilo que você também não conhece? Eu não sou enfermeiro, irmão. Por quê? Porque eu não conheço a área da enfermagem. Eu não fiz curso. Então eu não posso viver uma vida de enfermeiro. Eu nunca saltei de paraquedas, então eu não vou botar meu corpinho no avião com paraquedas nas costas para pular. Porque eu não aprendi. Não sou paraquedista. Então Deus é perfeito. Primeiro é o passo a passo. Primeiro aprende aqui. Vai pregar quando você aprender. Primeiro você se torna discípulo. Você não cai de paraquedas em 5 anos de ministério, sou pastor. Igual eu já vi alguns. Não é assim não, irmão. Eu vi até o testemunho do meu pastor Rodinei. Ele falou, ó, esperei 20 anos e tal, mas valeu a pena, porque aprendi muito, estava preparado. E é isso aí, cara. Hoje em dia tem garotos aí, moleques, 17, 16 anos, ungido a pastor. Porque atrai público, tem uma boa retórica oratória, de certa forma, isso pode ser um dom, pode ser aprendido. Mas muitas das vezes não tem base nem fundamento de nada. Sabe? Muitos neófitos na fé, tá abrindo uma igreja de cada esquina. Sobre que evangelho? Qual é a proposta? Qual é a intenção dessas pessoas? Será que é as almas? Ou é fazer do evangelho um cabide de emprego? Isso é horrível. Verso 9. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso. Deus repetiu de novo corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que você ande. Segunda coisa, quando você medita na palavra e você tem conhecimento dela, primeiro que você aprende a ser justo. Como Jó, justo, reto e se desvia do mal. Aqui, livro de Jó. Logo no capítulo 1. Aqui, capítulo 1, verso 7, né? Deus tem um concílio, Satanás aparece, e Deus pergunta para ele no verso 7 aqui, Jó capítulo 1, verso 7, preste atenção. Então Yahvé questionou a Satanás, de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta, de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo.
Indagou então o Senhor Deus: observaste o meu servo Jó? Embora toda a terra não há ninguém como ele. Olha o que Deus está falando. Ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Essa também é uma característica do servo de Deus e do profeta. O que é ser justo? É aquele cara que tem a mesma opinião correta sobre as coisas, baseada na palavra de Deus, no ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, independente de quem está à sua volta, se são amigos ou não, se são conhecidos, se é família. Porque pro fulaninho, lá no banco é chicote. Mas pra irmãzinha que não, a irmãzinha chegar. Não, peraí, aí não. É hipócritas. Não é justo. A balança da justiça dessa pessoa está variada. Para o irmão que está passando uma certa necessidade, mas ainda está conseguindo comer, está chorando à toa, está nem passando fome, porque não sei o quê, e pega a Bíblia e pá, beleza. Agora para a irmãzinha que é rica e estava chorando por causa de uma reforma no banheiro, chega lá no púlpito e diz: não, mas não vamos ser hipócrita, né, irmão? Todo mundo quer sempre o melhor. Quem disser que não é hipocrisia, né? Ah, e passa pano para um, para outros é marretada. Isso não é alguém que tem uma balança da justiça com a precisão correta, ajustada, nivelada. Não tem. Essa pessoa não é justa. Quer saber se você vai entrar no céu, irmão? Você quer saber se você está no caminho certo? É simples. Olha para cá. A hora que você puder dizer para você mesmo, na frente do espelho, tá aqui um homem reto e justo e que se desvia do mal, você sabe o caminho que você tá. Agora, a hora que você não puder falar isso, meu irmão, você tá indo para qualquer caminho, menos pro caminho do reino de Deus. Você se parece com qualquer coisa, menos com Cristo. Porque o certo é o certo, né? Pode ser alguém da minha casa, se estiver errado, tá errado. Pode ser eu, se estiver errado, tá errado. Eu vou lá, peço perdão, conserto, tento consertar. O homem tem que ter caráter e vergonha na cara. Tá? Eu aprendi isso. Independente de ser evangélico ou não. Independente de ser servo de Deus ou não. O homem tem que ter caráter. Tem que ter palavra. Essa é a primeira coisa. Então pode ser meu filho, se estiver errado, tá errado. Agora não tem essa que é amigo, que é tal. Se estiver errado, tá errado. E se tá certo, tá certo. Não passo a mão na cabeça de ninguém. E tem gente também que não se desvia do mal. Já viu aquelas pessoas que parece que adora ver uma armadilha, ver um mal, ó, adora ver um buraco para se enfiar. Esse cara também tá completamente fora do foco dos ensinamentos do nosso Senhor. É um cara que não pode ver uma armadilha, né? E ali uma armadilha. Onde é que tem uma armadilha aqui que eu vou pisar agora? Tem gente que é assim. Vive de armadilha em armadilha. Ele até enxerga, mas ele gosta de cair. Porque o pecado é prazeroso para ele. Ser reto é um homem que se ensina ou não, amigo. Tem postura, tem caráter. Mas hoje em dia, infelizmente, ser profeta não é mais ter essas características. Ser profeta é: faz o pix, irmão. Tem uma revelação para você do céu. Ó, Deus já me tocou aqui, hein? Vai fazendo pix aí, mano. Vai dando like aí. Leia a Bíblia. Nenhum deles se parece com ninguém que serviu a Cristo, ou o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Esses não são profetas. Esses são amantes de mamão, eles são amantes do dinheiro.
Eles não são usados por Deus, eles usam a Deus. Eles fazem de vós negócio, como diz nas cartas de Pedro. Eles fazem de vós negócio. Eu vou pegar sobre isso aqui qualquer dia. Eles não estão preocupados com a sua alma, não, querido. Eles tratam Deus como se fosse uma maquininha de presente que você vai lá com a sua moedinha, bota e sai com o seu prêmio e vai embora. Ou como se Deus fosse um velhinho de barba branca com um saquinho de presente nas costas. Isso aí não é Deus não, irmão. Isso é o Papai Noel. É qualquer coisa, mas Deus não é não. Tem crente que acredita que o Deus dele é um gnomo, por falta de sabedoria e de conhecimento da palavra. Teve uma irmã que eu gosto muito, que uma vez falou assim, varão, não pode falar isso não, que você impede Deus de agir. Como assim? Todas as manhãs, quando eu olho para o sol, eu vejo o tamanho dele, a magnitude e tamanho poder que é para criar uma coisa dessa. O que dirá aquele que criou o sol quando poder não tem? Como é que um miserável, desgraçado, de um pecador que nem eu vai impedir um Deus que criou uma coisa dessa, que criou a terra e toda essa perfeição, esse mecanismo maravilhoso que funciona muito bem? Se eu precisar pisar nessa terra, se eu e você precisar pisar nessa terra, ela já funciona muito bem, porque é uma criação do próprio Deus. Como que alguém como eu pode impedir um Deus desse de agir? Tem gente que pensa que Deus é um gnomo. Acho que essa pessoa serve a qualquer Deus, não é o mesmo da Bíblia, o mesmo que eu sirvo. É umas frasezinhas assim que as pessoas tiram que, sabe, e se julgam profetas. Acha que ser profeta é rodar e girar, se jogar no chão, aquela bobeirada, aquele besterol todo. Quanto mais em língua fala, mais profeta ele é. Aí fica um disputando no outro dentro da igreja, fazendo fofoca quem é mais profeta, quem tá na carne, quem não tá. E ninguém lê a Bíblia. Nenhum deles lê a Bíblia. O engraçado é que eu nunca vi uma pessoa que não bebe com a garrafa de uísque 24 horas debaixo do braço. Mas eu vejo o tempo inteiro crentes com a Bíblia debaixo do braço 24 horas sem ler. Você prega pecado, prega uma coisa dessa na igreja, esvazia a igreja. Por quê? Eles querem receitas de sucesso financeiro. Porque os falsos mestres e líderes já entenderam isso. Qual é o problema da nossa sociedade? É saúde e financeiro. Então vamos pregar saúde e financeiro. Vai lotar, vai bombar, meu irmão. Pede uma ofertinha, 2, 3, 5 e tal. Depois vai aumentando quando a gente vê que o pessoal tem poder. E assim vai indo. E você sustenta isso. Você que está me ouvindo aqui, se você sustenta isso, meu irmão, você não tem noção. Você não consegue enxergar o que é um homem que prega a verdade com um falso profeta desse. Você está confundindo sardinha com baiacu. São peixes completamente diferentes. Mas como é que você vai conseguir enxergar isso se você não medita na palavra? Olha. Então a atitude de um profeta é só essa. O cara tem que ter coragem. Tem que fazer o que é correto. Não é fazer o que ele acha que tem que fazer, não. Pregar a Bíblia. Pregar o amor, mas pregar o pecado. Falar do amor de Cristo, mas dizer que tem condições. E a condições é largar aquela vida que você tinha e servir a Deus de verdade. Não é de qualquer jeito. Ah, mas não pode mais falar de pecado hoje, porque todo mundo é pecador. Meu Deus do céu. Nosso Senhor Jesus Cristo já está à porta, querido. Eu espero que essa palavra possa refletir no seu coração, para que você não caia nas armadilhas dos homens maus, de pessoas que não têm compromisso com Deus, mas que fazem de você negócio.
Que Deus abençoe a sua vida e nos ajude nesses dias difíceis. Amém.